Léo Pinheiro, fala do Vascão aí. E é isso, Zé. Reta final de preparação do Vasco da Gama para a partida contra o Grêmio no próximo domingo. O Cruz Maltino folgou nesse meio de semana por conta do compromisso do Cuiabá pela Copa Sul-Americana e por isso o técnico Rafael Paiva teve esse tempo de qualidade. Não só para trazer mais entrosamento aos jogadores que chegaram como reforços do Vasco nessa janela de transferências, mas também para conseguir afinar a parte física desses mesmos jogadores. Existe a possibilidade do Felipe Coutinho ganhar mais minutos e até começar como titular no jogo contra o Tricolor Gaúcho no próximo domingo. E também existe a grande chance do retorno do Dimitri Payet, pelo menos à lista de relacionados. Essa é a grande expectativa para essa partida do próximo domingo. Dimitri Payet, como a gente sabe, vem sofrendo com lesões nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Somente na competição nacional, durante esse período, foram 3 lesões. A mais recente, um edema na coxa esquerda, um edema sofrido no jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Nacional. E desde então, ele não está à disposição e agora, na 20ª rodada do Brasileirão, ele volta, ou a tendência é que ele volte à lista de relacionados. E mais do que isso, veja você, Azevedo, esse pode ser o primeiro jogo do Dimitri Payet fora do Rio de Janeiro no Brasileirão. E esse pode ser o primeiro jogo dele como visitante, defendendo o Vasco da Gama. É uma situação que traz um incômodo, não só pela lesão, mas também pelo desempenho do Vasco da Gama. Veja você, Azevedo, como visitante, o Vasco tem apenas a 14ª campanha no Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino somou apenas 6 pontos longe do Rio de Janeiro em 9 partidas. 2 vitórias, nenhum empate e 7 derrotas. Lógico que o Vasco teve aquela sequência complicada do início da competição e agora vem com essa curva positiva. E parte desse desempenho ruim longe do Rio de Janeiro também se dá pela ausência do Dimitri Payet. Então, a expectativa dele voltar a ser relacionado para um jogo do Vasco da Gama e com essa questão. O primeiro jogo dele como visitante no Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco, ele que está se recuperando de um edema muscular na coxa esquerda. O Vasco tem mais atividade de amanhã antes da viagem para definir a equipe e existe essa possibilidade do Payet ser relacionado e do Felipe Coutinho até começar como titular contra o Grêmio. O Payet realmente vem se ausentando de muitos jogos do Vasco. A expectativa em cima dele é muito alta, né, Gabriel? O Payet, ele praticamente não jogou no Brasileiro, né? São 5 ou 6 jogos, se eu não me engano. E aí o Léo traz esse dado, né? A primeira partida em que o Payet vai atuar fora, caso ele realmente esteja entre os relacionados. Faz muita falta, né? Um jogador muito qualificado. Esse ano começou fininho, a gente ficou na expectativa de ver o Payet deslanchar na parte física. Ano passado um pouco mais cheinho, ele estava jogando muita bola. Infelizmente veio essa decepção, né? As lesões acontecendo. Acho até pela idade, enfim, me parece ser um cara que se cuida, um cara que leva a sério a carreira. Mas tem a questão do azar também, da falta de sorte em alguns momentos, o desgaste físico. Estando à disposição, óbvio que ajuda, mesmo que seja só por uma fatia do jogo. Assim, a Monique, o JP tem que jogar. Será que o nosso querido Rafael Paiva vai insistir ali naquele meio campo com o Praxedes, cara? Depois do que o Praxedes está até numa possível lista, né, de dispensas, de liberação, o Vasco vai tentar negociar. Eu acho que depois daquele erro de passe, né, do Praxedes na partida passada, abriu-se caminho pro Vasco buscar uma nova situação, mas o Léo falou também no noticiário, né? De repente o Felipe Coutinho surge como um titular, e aí você encerra com essa questão de ter um jogador centralizado. Uma pena que o Estrela tenha se lesionado, uma pena que o Payet não tenha sequência. O Vasco realmente está precisando que alguém tome conta do setor. Esse alguém é o Felipe Coutinho. O Fábio está dizendo o seguinte: o Payet precisa de uma programação especial devido à idade, igual o Soares tinha no Grêmio. Hoje o Vasco pode se dar esse luxo por ter o Coutinho, então não precisa sugar o Payet. Ou estou errado? Pergunta aí. Corretíssimo. O jogador nessa idade, nessa fase da carreira, tem que ter um olhar mais carinhoso para essa dosagem na parte física. E o Souza? Ele estava também nessa situação de ser relacionado ou não, mas pelo visto, né, parece que ainda não vai ser nesse jogo que o Souza vai aparecer entre os relacionados do Vasco. Você tem vontade de ver nessa partida já contra o Grêmio, Payet e Coutinho juntos? Acho que vai ser difícil pelo estágio físico dos dois. Então, o Coutinho ainda travadinho, o Payet com dificuldade. Eu acho que os dois juntos, talvez em algum pedaço da partida pode acontecer, mas de início acho que não, quase impossível. E falando sobre o setor ofensivo do Vasco, até trazendo outra situação,
Como informou inicialmente o portal GE, o Vasco da Gama está atrás do ponta-esquerda chileno Gonzalo Álvares, jogador de 27 anos de idade. O Vasco fez algumas consultas pelo jogador, que atua pelo Audax italiano e tem contrato com o clube até o final dessa temporada. Um jogador que atua pelo lado esquerdo e também é canhoto, uma característica diferente em relação aos jogadores que atuam no Vasco da Gama por esse setor. Na atual temporada foram 3 gols e 1 assistência em 9 jogos com a camisa do Audax italiano. Pode ser uma alternativa, uma consulta do Vasco da Gama a esse jogador chileno. O Vasco buscando ainda mais reforços, lembrando do pacote que o Vasco recentemente anunciou e inclusive já contou com alguns jogadores no gramado, com o Felipe Coutinho, o Souza e também o Alex Teixeira. Então o Vasco tem mais um dia de preparação para o jogo contra o Grêmio, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, vivendo essa expectativa pelo retorno do Dimitri Payet e fora de campo a diretoria trabalhando, analisando o mercado e fazendo essa consulta pelo Gonzalo Álvares. 27 anos de idade, um jogador que atua pela ponta, pode fazer uma boa dobradinha com o Lucas Piton por esse setor ofensivo Cruz Maltino. O Vasco que não atuou nessa rodada pelo Campeonato Brasileiro, nesse último meio de semana, pode ter essa questão física diferente em relação ao Grêmio, que jogou fora de casa, teve uma viagem, e o Vasco tentando aí somar pontos, subir ainda mais na tabela de classificação com a presença do Dimitri Payet pela primeira vez, talvez, em um jogo do Vasco fora de casa na disputa do Campeonato Brasileiro. Tá chegando a hora de sabermos se os dois podem ou não jogar juntos. Eu acho que pra agora é prematuro. Eu falei isso aqui na quarta-feira, o Coutinho claramente não tá preparado para ser titular. Se ele for titular, como estamos vendo que o Paiva está planejando, vai ser só porque ele é o Coutinho. Coutinho, ele tem o talento, mas às vezes a perna não responde ao cérebro. É. Então eu entendo que essa entrada dele no time deveria ser gradativa. Só que assim, o Vasco já tem, na quarta-feira, o jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Talvez o objetivo seja reforçado. acelerar essa entrada do Coutinho no time para que na quarta-feira... Sim ou não? Não, para que na quarta-feira, no jogo realmente decisivo, que é um jogo de mata-mata, ele esteja, se não 100%, pelo menos com um pouquinho mais de ritmo de jogo. Você sabe qual é a melhor maneira de adquirir ritmo de jogo? Jogando. Jogando. Essa é a única justificativa. Payet ou Praxedes? Os dois juntos, tá rolando uma parada do Praxedes aí, que Praxedes, aliás, o Bragantino e o Vasco estão brigando pelo Praxedes. Sim. O Bragantino quer que ele fique no Vasco e o Vasco quer que ele volte pro Bragantino. Que isso, cara. O pior de tudo é que pelo que tá circulando aí de informação, é realmente verdade. A informação tava lá hoje na mídia, lá no X, né, que o Vasco quer devolver o Praxedes e o Bragantino não quer o Praxedes de volta. Voltando aqui ao meio campo do Vasco, é óbvio que o Payet e o Coutinho têm talento suficiente para jogarem juntos e eu fui um dos entusiastas, né? Toda vez que alguém perguntava, Payet e Coutinho podem jogar juntos? Lógico que podem, mas assim, tudo tem um preço. Sim. Defensivamente o Vasco tende a ficar muito vulnerável. Os dois estão voltando apenas 15 minutos, 20 minutos de Felipe Coutinho e 0 minutos do Payet há bastante tempo. Qual foi o último jogo que o Payet jogou mais de 45 minutos? Porque contra o Botafogo ele jogou 45 cravados, né? Foi contra o Flamengo. O 6-1. Sim. Do fatídico pau a pau, Payet e Arrascaeta. Né? Jogou o primeiro tempo só. Jogou o primeiro tempo, não. Contra o Flamengo ele joga o primeiro tempo e parte do segundo. Ele é substituído no meio do segundo tempo. Desde então, ele não consegue mais se manter saudável. E aí você vai colocar os dois juntos de uma vez no time titular. Eu acho prematuro e arriscado. Até porque o Grêmio ainda tá muito mal, mas tem peças de velocidade. Mas enfim, é óbvio que eles podem jogar juntos e devem jogar juntos, principalmente em fases mais avançadas da Copa do Brasil, de repente, né? Sim. Agora eu acho um pouco prematuro.